fala Leonardo Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais um vídeo sensacional. Hoje eu trago novidades para vocês aqui no canal. Essa semana, como vocês perceberam, na semana passada nós não tivemos vídeo, porque essa semana é uma semana muito especial. Hoje nós vamos falar sobre como criar um texto peludo no Photoshop, mas também hoje eu venho trazer para vocês a notícia de que essa semana é a minha visita ao Google e na outra semana eu vou trazer um vídeo sobre tudo que aconteceu lá, sobre esse evento fantástico que o Google está realizando com nós, youtubers. E mais do que isso, mostrar um pouco de como que é a dinâmica de trabalho lá dentro, como que é as equipes de design, as equipes de marketing. E isso eu acho que é muito bacana para todo mundo aqui do canal, não é mesmo? Então, na videoaula de hoje, a gente vai aprender a criar um texto peludo e na semana que vem a gente vai trazer aí um vídeo dos bastidores dessa viagem minha até o Google de BH, junto com um grande amigo meu que é o PK. E na outra semana nós teremos aí um vídeo mostrando tudo que aconteceu de uma maneira muito massa. Mas enquanto ainda não chega a semana que vem, hoje nós temos uma aula fantástica sobre Photoshop. Então vamos nessa? Vem comigo e se liga só! Então agora vamos dar início a esse incrível tutorial. O vídeo de hoje é muito fácil e ele gera um efeito muito bom. E hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer esse efeito de uma forma bastante fácil. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas eu quero que vocês prestem atenção em valores e em cada detalhe que eu estiver falando durante o processo. Então vamos lá, pessoal. Eu abri aqui o meu Photoshop, eu estou utilizando uma versão CC, mas você pode estar utilizando a versão que você queira. Eu estou utilizando o padrão Photograph aqui, porque eu gosto de trabalhar muito, que ele traz as ferramentas aqui na lateral e as layers aqui para mim. Eu acho mais fácil de trabalhar. E o que eu fiz? Eu tenho um background aqui, ó, que eu vou disponibilizar para vocês na pasta desta aula e criei um texto aqui. Só escrevi, nada de novo, bem basicão mesmo. Escrevi peludo aqui em cima dessa grama, coloquei a layer acima. A fonte que eu usei é Swiss 721 BKBT e eu utilizei 220 de pixels para o tamanho da fonte, 221 praticamente. Aí vai do tamanho da sua imagem, do seu arquivo e de como você quer que fique o tamanho desse texto. Então, aqui é por gosto mesmo, a nível de explicação eu considero ficar melhor se fizer um texto maior. O importante é o que? Quando vocês criarem o texto, vocês virem aqui em Window e virem na aba Character, porque aqui vocês têm que trabalhar um pouco da questão do kerning. É interessante, dependendo do texto, deixar sempre num padrão de 250, porque como nós vamos preencher essas letras com pelos, elas vão ocupar todas as extremidades de cada letra. Então, para não ficar muito junto, é importante a gente dar um certo espaçamento. Aqui eu utilizei 250 na parte do kerning para a gente conseguir gerar um efeito bacana. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Depois que vocês criaram aqui o texto de vocês, nós vamos vir aqui na opção de Brush, ok? E aqui nós vamos ter algumas opções. Aqui, como eu já fiz os testes, ficou aqui, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa roletinha de configuração, nesse ícone de configuração, e vamos vir aqui na opção DP Brushes. Vamos clicar em OK e ele vai abrir exatamente isso daqui que já estava aberto para mim, no caso para nós. Então você vai clicar e nós vamos utilizar esse daqui, que é o 461, vou criar uma layer nova, que é basicamente esse efeito aqui, só que como ele fica muito pequeno, ele vai dar a ideia de que realmente é um pelo, porque ele vai suavizar as extremidades para nós. Então, selecionou aqui, ok. Agora a gente tem que exportar aqui para o nosso palco a nossa imagem de textura que nós vamos utilizar. Eu deixei uma pasta em onde tem essas imagens, então você pode utilizar a que você quiser. Eu coloquei duas, então você vem aqui em File, Place, e aqui ó, eu criei uma pasta chamada Textura Animais e aqui a gente vai ter duas texturas. Nessa aula eu vou utilizar essa aqui da girafa, mas depois vou ensinar como trocar para utilizar essa outra aqui também. Então vou dar um Place e no momento que eu der um Place ele vai jogar aqui para minha área de trabalho, ok? Então vou dar um Place, vou dar um OK, vou arrastar aqui para baixo, vou dar um Ctrl T e agora eu vou só mexer aqui porque eu quero que fique bem pequeno mesmo, para que ele pegue os detalhes, né, desta imagem, para que a gente consiga um resultado
bem interessante, ok? Então, ok, é isso daqui mesmo. Mais ou menos aqui, ok, voltei, dei o place. Vou voltar para cima e agora a gente vai fazer o quê? Percebam que eu tenho meu texto, removi a visibilidade aqui do pelo animais, mas vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar no texto. Depois que eu clicar no texto, eu vou voltar aqui na minha layer, vou colocar a visibilidade novamente e vou vir aqui na opção de máscara. Ou você pode clicar em cima da sua textura, clicar com o botão direito e colocar a opção Creating Clipping Mask. Só que aqui, quando a gente está utilizando a máscara, a gente percebe as áreas que estão sendo alteradas. Já no Clipping Mask não, ele já é mais direto. Aqui é uma coisa que a gente consegue ter uma dinâmica maior, porque a gente visualiza pelo branco que está sendo mostrado e pelo preto que está sendo escondido, ok? E aí, pessoal, percebam que a gente jogou o texto aqui do peludo aqui dentro, a textura, perdão. A gente jogou a textura dentro do texto peludo e agora a gente vai criar esse efeito para que ele dê essa ideia de expansão ao redor das arestas, né, do texto, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente voltar aqui no Brush, vamos vir ou aqui ou na opção Window, Brush. Então nós vamos clicar aqui e aí percebam que a gente tem algumas configurações. O que a gente vai colocar aqui? Primeira coisa que a gente tem que controlar, antes de tudo, é o tamanho desse brush. Então nós vamos colocar aqui na opção 40, para o meu caso, porque 40 eu vou ter um resultado mais ou menos, deixa eu clicar na máscara, mais ou menos assim. Então a gente dá para perceber o efeito de uma forma bem bacana. Aqui no spacing eu vou usar 23, ok? 23 no spacing, ok? Aí ele vai dar esse espaçamento. Aqui eu vou deixar a sua posição smoothing, se não tiver habilitado no de vocês, habilitem. E eu vou habilitar a opção Shape Dynamics, ou Shape Dynamics. Vai dependendo aí de como você fala. Aí eu vou vir aqui, pessoal, e a gente tem algumas opções. Se eu não me engano, o smoothing aqui na versão de português é suavização. Então, só colocar aí. E aqui é o caminho dinâmico. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai vir aqui no Size Jittler, né? Nós vamos vir aqui e vamos colocar deixar no 100% mesmo, igual estava. No Control, nós vamos deixar o Off, deixe em 0. No Title Scale, nós vamos deixar nulo mesmo, vamos deixar da forma como está. No Angle Jittler, nós vamos colocar, pessoal, 15%, igual está aqui. No Control vai estar em Off, vocês vão jogar Direction, porque ele tem que ser direcional em relação ao path que a gente vai criar em cima desse texto. No Control, nós vamos deixar em Off, vamos deixar o Minimal Roundness 1%, e aqui no Roundness vamos deixar 100%, ok? É basicamente isso. Então, se vocês observarem, vocês podem vir aqui e criando em volta do texto cada pedacinho do pelo, mas para aqueles que não têm uma mesa digitalizadora, esse processo fica muito cansativo e às vezes não dá um resultado tão bom, mas deixa mais dinâmico e você tem uma liberdade maior. Mas aqui, como a gente está utilizando o mouse, e a grande maioria também, nós vamos utilizar isso para um processo mais automático. Então como que a gente vai fazer isso agora? Depois que a gente já fez essas definições do brush, nós vamos vir aqui no nosso texto peludo, né, que está logo abaixo, ok? E aí nós vamos clicar com o botão direito e clicar na opção Create Work Path. Ele vai criar para nós esse caminho em volta do texto. Nós vamos voltar na máscara. Depois que nós voltarmos da máscara, nós vamos vir aqui na opção Path, que geralmente por padrão fica do lado do Channels no Photoshop. A partir da versão CS4 e CSS3, ela já fica do lado do Channel. Se não tiver, é só vir em Window e a gente tem aqui Paths, ok? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Selecionando a máscara aqui, não o peludo, vou até desabilitá-lo, nós vamos vir em Path e aqui selecionado o Brush, nós vamos dar Enter. Nós vamos dar Enter novamente e Enter novamente, dependendo do tanto que você quer. Eu dei 3 Enters e eu já tenho um resultado satisfatório. Volto na Layer, clico no peludo, dou um Delete e ele vai sumir. Aí basicamente a gente já tem aqui a aplicação do efeito, só que ainda tá uma coisa muito dura, né? Tá aquela coisa só o pelo, assim, sair um pouquinho, mas a gente não tem uma sombra, uma profundidade. Então pra gente fazer isso, como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui
no meu Smart Object, onde está a minha textura e a minha máscara, eu vou clicar com o botão direito e vou vir na opção de Blending Options. E aqui, pessoal, eu posso configurar tudo que eu quiser com relação a Layer Style, ou seja, as estilizações da layer. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Drop Shadow e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui em 78%, o Angle eu vou deixar em 90% mesmo, aqui no Distance eu vou colocar 18%, na parte de Speed vou colocar 2% e no Size eu vou colocar 16%. E aí a gente já tem uma profundidade bem bacana. Isso vai variar dependendo do tamanho do texto que você vai escolher, do tamanho da fonte e do tamanho do tanto de pelo que você vai colocar, senão fica uma sombra muito falsa, ok? Então, uma coisa que é bom vocês se aterem é que se vocês forem utilizar aqui um Inner Shadow, tomar cuidado para ele não tirar essas suavizações que ele dá nas bordas, porque se eu colocar o Inner Shadow, olha lá, ele tira um pouco dessa identidade que a gente dá desses pelinhos que ficam sobrando. Então a gente dá um OK. A gente poderia considerar o final da aula aqui, mas para dar um clima mais realista a gente precisa intensificar um pouco esse pelo. Então como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na layer onde a gente aplicou a máscara e aplicou esse Drop Shadow, vamos clicar com o botão direito, vamos ir na opção Duplicate Layer e vamos duplicar o pelo animal, ok? Aí ele vai duplicar, nós vamos vir aqui no Effects, vamos remover o Effects, vamos remover aqui todos os efeitos, vamos deixar somente da layer de baixo. Ele vai dar um pouco mais de preenchimento, mas não tem problema, porque nós vamos utilizar uma coisa bem bacana agora. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Filter, vamos vir na opção Other, e aqui, pessoal, a gente tem algumas opções. Se vocês perceberem aqui, a gente tem Custom, High Pass, e aí o que a gente vai fazer? Se eu remover aqui, a parte de efeito, ó, ele deixou o texto um pouco mais preenchido e é exatamente isso que a gente quer. Então a gente vai vir aqui, remove os effects, remove o Drop Shadow e nós vamos vir aqui em Filter, Other, High Pass. E aqui nós vamos deixar em 4 pixels mais ou menos, porque ele vai fazer com que a gente perceba melhor essas linhas que existem na textura. Ele vai dar esse realce para essas linhas, como se ele fizesse uma sobreposição. Então nós vamos dar um OK. E agora, pessoal, o que vai vir a mágica? Nós vamos vir aqui na opção do Normal, vamos colocar Hard Light e na opção de Opacity nós vamos colocar exatamente 80%. E aí, o que vai acontecer? Se eu vou tirar aqui, percebam a diferença que ele deu ao texto e a proximidade que agora a gente tem da grama, ou seja, ele realçou o pelo, deu mais identidade para o pelo e é um efeito muito utilizado principalmente em tratamentos de foto com o efeito HDR. Muito doido esse efeito e muito fácil de se fazer. E agora você pode pegar isso daqui tudo, selecionar tudo e dar um Merge Layers. E aí a gente tem um resultado fantástico também e muito bacana de se fazer. Muito doido esse efeito. Então é isso aí, pessoal, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aí no canal e lá na fanpage do Twitter e lá na fanpage do Facebook e tudo que a gente tem aí nas redes sociais. Deixe seu comentário, isso contribui muito com o projeto, principalmente para a galera que tem alguma dúvida. E para aquelas pessoas que são programadores ou brincam de ser programadores, eu tenho uma surpresa para vocês. Como vocês têm me pedido muito aulas de Bootstrap e HTML5, eu estou criando aí um material muito bom para que vocês consigam acompanhar as próximas séries que eu vou lançar sobre o HTML5 e até mesmo bibliotecas de animação, que eu acho que é muito bacana a gente trabalhar esse lado da interação. Então, se você é programador, aperte os cintos aí, segura que daqui uns dias nós vamos ter séries novas no canal de HTML5 e Bootstrap, principalmente, porque a gente vai mostrar o tanto que esse framework é poderoso. Então, fica no aguardo que em breve a gente vai ter aí essa nova série no canal. Então eu vou ficando por aqui, até a semana que vem, valeu!